Deus pela vinda do pastor aqui, Luciano, na sua família. A gente agradece a todos. E a gente sabe o quanto a gente é especial para vocês e para Deus também, porque se não fosse por vocês, onde nós estaríamos? E se não fosse por Deus, né? Então a gente é agradecido. Vamos ler o Salmo de número 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembranças de ti, no sepulcro nem te louvará. Quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda a noite inundo a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e estão envelhecidos por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Ó Senhor, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhai-se e perturbam-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. Amém, Jesus. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, aqui nós estamos, Senhor Deus, humildemente, Senhor, na Tua presença mais uma vez, ó Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, necessitados de Ti, Senhor, e agradecido a Ti, Senhor, por este momento, ó Pai. Pedimos a santificação deste lugar, Senhor Deus. Pedimos que Tu abençoe nossos cânticos, Senhor, que Tu abençoe a mensagem que o pastor vai trazer para nós, ó Pai. Pai, e que ao receber a mensagem, Senhor Deus, que possa descer no fundo do nosso coração, ó Pai. Tu sabes, Senhor Deus, o quanto somos gratos, Senhor Deus, por este momento, ó Pai. Aqui está minha família, a família do pastor, Pai, e pedimos que as Tuas mãos santas estejam sobre nós neste momento, ó Pai. E para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus, nós somos agradecidos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém e amém, Jesus. Poder sentar. Vamos cantar o hino 276, Conversão. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus.
salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém, Jesus, amém. Vamos cantar o 235. Glória. Canta, meu povo. Glória a Deus. Qual que é o tom, hein? É Mi. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém, com ele aos seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que veio em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, do céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade: mande que o povo se cale, não perturbem a cidade. Jesus, olhando para eles, falava com satisfação: se eles se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, do céu vai continuar. Nós que sabemos disso, que foi Jesus quem falou, antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu da sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Graças Amém, a Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. Agora vamos para a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Em espírito de meditação, vamos ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Deus continue te abençoando. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. Amém, Jesus. Nesta noite, mais uma vez, né? Amém. Estamos felizes, agradecidos a Deus por essa oportunidade que Deus nos deu de estar aqui, tendo esse culto de adoração a Deus, né? Amém, Jesus. Culto de ceia, onde nós podemos testificar que estamos em perfeita comunhão com Deus. Amém. Em perfeita harmonia com Deus. Isso é maravilhoso quando nós podemos nos reunir. E nós temos vindo de um encontro de pastores,
aonde fomos ricamente abençoados por nosso Deus. Amém. Temos muitas coisas que aprendemos e ficou marcado. O encontro sempre, o melhor é o próximo, porque sempre Deus supera cada um de nós. À medida que nós vamos indo, Deus vai nos trazendo o que nós necessitamos para o momento e para a hora que estamos vivendo. Nós estamos vivendo nos últimos momentos e a hora de acabamento. O senhor é construtor, irmão Jonas é construtor, sabe que tem os períodos e fase de uma construção. Tem o momento que você faz aquele ligeirão, né? E faz aquela parte de levantamento, escavação, tanta coisa. Mas nós chegamos num tempo de acabamento, e o acabamento é muito milimétrico, né? E não é qualquer um que faz acabamento. Tem que ter especialistas. Não é o homem lá da fundação que faz o buraco que vai fazer o acabamento. Tem que ter especialização. E Deus, através da sua palavra, desse profeta, ele tem especializado homens de Deus. Esse quintuplo de Efésios, capítulo, onde fala ali sobre os apóstolos, profetas, mestres, doutores, evangelistas, é tudo para o aperfeiçoamento da noiva de Cristo. É Deus aperfeiçoando a sua igreja. Então é muito maravilhoso nós pensar nessas coisas. Eu tenho alguns destaques que eu gostaria de colocar antes de nós lermos a Bíblia e meditarmos. É tantas coisas, irmão Jonas, irmã Suzana, a Valentina, que nós ouvimos, e vocês ouviram também muitas pregações, e se eu perguntasse, eu saberia que vocês teriam destaque para nos passar, né? Mas eu quero citar um dos destaques que vocês ouviram, que foi ali do pastor Martins, Daniel Martins, falou sobre sintonia. E que mensagem profunda foi essa? Porque veio trazendo que somente vai ser raptado ou vai ao arrebatamento quem estiver em plena sintonia. Quer dizer, não adianta, tem muitas pessoas que podem estar juntos, mas não estão na mesma sintonia. Um casal só vai estar bem e vai viver bem se eles estiverem em plena sintonia. Nós ouvimos isso, e que coisa boa, né? Ele entrou naquela parte onde falou da história da minha vida, do irmão Brana. Quando o irmão Brana, ele teve aquela reunião pentecostal, e aqueles homens, ele viu o manifestar de Deus lá, naquela reunião, e ele sendo um batista, sua esposa um batista, seu sogro, sua sogra sendo um batista, não criam naquilo e tinham como que os pentecostais eram os santos roladores. E naquele tempo, ele conversando, Deus disse: você vai para lá. E ele falou para sua esposa que Deus tinha falado no seu coração para ele seguir aquele povo. E no entanto, aquele foi e falou para sua esposa disse, ela estava em sintonia com ele. Ela concordou, digo, não, eu casei para estar contigo, ir com você. Mas quando chegou na sogra, a sogra, ela disse, não, tu não vai levar minha filha para esse bando de santo rolador. Quer dizer, ela não estava na mesma sintonia. E aquilo custou um preço muito caro para o irmão Brana, para a esposa do irmão Brana, por eles ter dado ouvido à sua sogra. Então, tudo isso traz um grande ensinamento para nós. E que Deus nos ajude, né, a nós estarmos em plena sintonia com a palavra de Deus.
que isso é a única coisa que vai nos levar a estar de acordo com a palavra, em sintonia com a palavra, é estar tudo que a palavra diz, você está em pleno acordo. Amém? É isso que nós precisamos para estarmos em pleno acordo, né? E os programas de rádio que nós ouvimos, nós tivemos os pastores que pregaram também internamente muitos conselhos para os ministros, para quem é chamado. Se para quem é chamado já é difícil, imagina quem não for chamado. Ter de responder pelo povo de Deus. E uma das coisas que nós aprendemos e fomos ensinados, que nós estamos cuidando é da rainha. Você sabe como se trata uma rainha? Hoje foi se falado da rainha da Inglaterra. Se chegasse ela, né, numa cidade, como é tratada ela? É de uma maneira muito educada, dando o melhor que pode. Agora tu imagina como deve ser tratada a rainha de Cristo. Ela é algo muito especial. Então, isso tudo é ensinamento para nós, os ministros, para que Deus nos dê graça para nós tratar como ela deve ser tratada. Cuidada como deve ser cuidada. Então, isso foi muito bom, né? E nós ouvimos que ministério tem que ter raiz de sustentação, né? Nutrientes, e a mensagem é o nutriente que nutre, né, esse ministério. Ministério precisa de uma vida de oração. Então, que Deus ajude a gente a ter essa vida de oração. Isso vai para o diácono, para o pastor, para o líder de cântico, administrador. O nosso culto, ele nunca começa, nós estamos aqui num culto, mas o nosso culto começa desde manhã. Desde a parte da manhã, quando nós saímos para ir para a igreja, o nosso culto já começa. Esse culto termina, nós já estamos começando o próximo culto. A nossa vida vai sendo preparada. O nosso encontro acabou, foi o dia 17 de agosto. O dia 18 já começou o próximo encontro. Nós já estamos nos preparando para lá. Já estamos pedindo a Deus, Senhor, fale conosco. Senhor, nós precisamos da tua ajuda. É desta forma que nós vamos crescendo a cada momento. Então, quando nós terminamos o culto de oração, nós já começamos a nos preparar para a escola. Terminou a escola, já estamos nos preparando para o próximo culto. E assim nós vamos nos fortalecendo a cada dia, para nós poder chegar lá. Então, nós amanhecemos o dia com o culto na nossa cabeça, pensando naquilo. Ó Senhor, me ajuda nesse dia. Nesta manhã eu levantei e disse, Senhor, eu estarei com a graça de Deus em Pelotas e o Senhor nos abençoe. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude. Então essa é a forma que nós vivemos, não só o pastor, mas todos nós ter essa consciência que nós viemos hoje, e o culto é você que vai fazer. O culto é você oferecendo algo para Deus. E que coisa boa, né? A irmã Valentina hoje poder oferecer a Deus um culto. É um louvor. E nós estamos aqui oferecendo um culto a Deus. Você está aqui sentado oferecendo um culto a Deus. Como vai ser seu culto nessa noite? É você que vai oferecer a Ele. E nós ouvimos algo muito importante sobre comunhão. Eu queria dar um toque sobre isso, sobre comunhão. Muitas pessoas pensam que comunhão é simplesmente comer o pão e beber o vinho. Comunhão é conversar. Comunhão é conversar uns com os outros. Agora, comunhão com Deus é você conversar com Ele. Mas ter comunhão não é só um conversar, é o outro também. Você já imaginou eu tendo uma comunhão com a irmã Luciane e só eu converso? E ela não consegue falar porque só eu falo.
E às vezes nós fizemos isso com Deus. Só nós dissemos, Senhor, eu preciso disso. Senhor, o Senhor me dá isso. Senhor, me dá aquilo. E às vezes nós não paramos para ouvir Deus falar conosco. Dizer, Senhor, obrigado por isso que o Senhor me falou para mim. E nessa manhã eu ouvindo uma pregação e ouvindo sobre perguntas e respostas, o pastor Joaquim falando num dos cultos, que é maravilhoso esses cultos antigos. O pastor Joaquim falando uma pergunta, disse, uma moça perguntando, ou um rapaz perguntando para uma moça. Ele disse, fez uma pergunta e disse, pastor, eu estou interessado no moço, só que esse moço não é, ele crê no ismo. E eu disse, eu quero ouvir qual é a resposta do pastor Joaquim Gonçalves. E ele disse assim, ele mesmo já deu a resposta para você. Quer dizer, ele já está congregando um ismo. Quer dizer, aqui você sendo um cristão, você já vai ver que não pode ter jugo desigual. Um crê de uma forma, outro crê de outra forma. Então ali já estava a resposta. Então que coisa maravilhosa é quando a gente está em sintonia com Deus. Que você ouve a Deus, tudo que você pedir, qualquer coisa, aquilo já te mostra. Deus mostra para ti, você já tem a resposta das coisas quando você pede a Deus. Então, muito maravilhoso. E outra coisa que nós ouvimos, eu queria deixar isso aqui, antes de ler a Bíblia, eu quero ler para os irmãos, porque isso daqui, irmão Jonas, irmã Suzana, irmã Valentina, a gente às vezes é cercado de tantas coisas e a gente fica assim pensando, meu Deus, como que pode as pessoas, eu ser uma pessoa fiel a Deus, temente a Deus, fazer o correto, e eu não consigo prosperar? Não vem isso aí às vezes na mente? Você diz assim, mas tudo que eu faço eu não consigo. E o ímpio ali, ele prospera, ele enriquece. E o próprio Davi, falando no Salmos 73, você carrega isso e você vai ver o que o Davi falou, porque ele via essas coisas na vida das pessoas. E ele diz assim, verdadeiramente é bom Deus para Israel, para o ímpio, para com os limpos de coração. Ele disse, bom, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, veja só o que Davi disse, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, quase eu saí do caminho. Por que, Davi? Pouco faltou para eu escorregar os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos. Ele ficou pensando, ele tinha inveja dos soberbos, ao ver a sua prosperidade dos ímpios. Eles prosperavam. E ele disse, porque não há apertos na sua morte, mais firme está a sua força. Não se acha em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Fazem tantas coisas ruins, mas sempre estão bem. Você faz algo errado, Deus, você paga, você sofre, né? E ele disse, pelo que a soberba os cercas como um colar, veste-se de violência como de um adorno, são violentos, né? Os olhos deles estão inchados de gordura, tantas coisas vêm para eles, de gorduras, superabundam-se as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. E sempre estão bem. Você vai, não é isso que acontece? Isso que você vê nas pessoas?
Davi via isso. E ele disse: veja, pelo que o seu povo volta aqui, águas de copo cheio e se lhe espreme. E diz: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se aumentam as riquezas. Sempre aumentando, né? Na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado minhas mãos na inocência, pois todo dia tem sido afligido e castigado cada manhã. Davi disse: todo dia eu sou afligido, castigado, toda manhã. E eu disse: também falei sim, e eis que ofenderia a geração de teus filhos, quando pensava em compreender isto. Fiquei sobremodo perturbado, até que um dia, Davi, entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Deus mostrou para ele, mas olha só, em outras palavras, ele diz assim: você vê como eles estão progredindo, como eles estão bem com todo o mal que fazem. Eu sou aqui firme, fiel, honesto, e estou nessa labuta, nesse sofrimento. Mas Davi chegou e ele disse: quase meus pés escorregou, quase que eu saí. Por pensar assim. Até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Certamente tu pudesse em lugares escorregadios, tu os lança em destruição, como cai na desolação quase no momento, fica totalmente consumido de terrores. Mas ele diz aqui mais para frente: como faz um sonho que acorda assim, ó Senhor? Quando acordares, desprezará a paciência deles? Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia como um animal perante ti. Todavia estou contigo, de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guia-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Amém. Amém? Isso aqui, irmãos, é para nós trazer algo para nós que, irmão, vale a pena você sofrer. Vale a pena você lutar. Porque o fim é glorioso. Daqueles que lutam, daqueles que buscam. Então, não vamos ter nada com esse mundo. O que eles querem viver, o prazer deles é aqui. O nosso prazer é do outro lado. Amém? Amém? Então, que Deus nos ajude e nos dê graça. Mas eu quero falar agora um pouquinho, lendo a mensagem do profeta. Quero convidar os irmãos a nos colocar de pé. E eu quero ler uma escritura que se encontra no livro de Jó, no capítulo 42. É uma mensagem que nós estamos meditando, e eu já meditei ali com os irmãos em Passo Fundo, e eu quero meditar um pouquinho aqui. A mensagem eu ouvi, mas agora vejo. Aonde o profeta Jó falando, né? Jó era um profeta, o profeta disse. 42 ele diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, disses tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Pai Celestial,
Nós já temos meditado, Senhor, lido a Tua Escritura, e agora, Senhor, nós vamos meditar na mensagem do profeta de Deus. Que o Senhor possa vivificá-lo, Senhor, em nossos corações, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Poder sentar. O que nós precisamos é que Deus nos dê da sua unção, porque a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. No parágrafo 111 da mensagem Ouvi, mas agora vejo, o profeta fala algo assim: nós descobrimos que nestas horas de real tensão, na hora mais difícil, é que Deus sempre aparece. Você crê nisso? Amém. Na hora mais difícil é a hora que Deus aparece. Ele diz, nós descobrimos que nessas horas de real tensão, a hora que não tem mais outra solução para nós, é geralmente então quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus se move. Ele deixou os filhos hebreus entrar diretamente na fornalha ardente. Deus podia ter livrado, mas ele deixou eles entrar lá. Antes dele mover um dedo. Mas quando ele move, ele move. É isso que nos traz segurança para nós. Nós saber que Deus, quando ele promete, ele prometeu de cuidar de nós, ele cuida. Então ele disse, ele não moveu um dedo antes deles entrar na fornalha. Mas quando eles entraram na fornalha, ele moveu. Aleluia. Agora observamos que em Lucas capítulo 17, verso 30, ele disse, nos últimos dias que o Filho do Homem se revelaria, como ele fez um pouco antes de Sodoma e Gomorra, as mesmas condições existiam. Veja só. E ele falou sobre Moisés. E eu queria desculpar-me, não acerca de Moisés, mas acerca de Noé. Mombrana fala. Como que o povo estava comendo, bebendo e assim por diante, casando-se, dando em casamento. E chegou e ele disse, agora, como foi nos dias de Ló, então assim também seria quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Bom, nós estamos vivendo nesses dias. Amém? Os dias de Sodoma, de Gomorra, os dias de Noé. E veja só, observe, o Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão. Abraão é um tipo do eleito, da noiva. Enquanto Ló estava em Sodoma, Sodoma estava lá naquela condição que estava lá Sodoma. Abraão estava lá no monte, lá no deserto, recebendo a presença de Elohim. Aleluia! Enquanto esse mundo está nessa condição, a noiva tem recebido essa mensagem, a presença de Deus. Veja só, como um homem, um profeta na forma de carne humana, Deus descendo lá a Abraão. Um homem comum com poeira em suas roupas, e Abraão chamou de Elohim. O que nós vimos lá no recanto? Quando nós estávamos na capelinha, nós vimos destaque, nós não estamos fazendo, não é nem uma doutrina disso, mas nós que somos um povo que conhecemos, sabemos que nós recebemos a visita de Elohim. Aleluia, cremos que recebemos algo que veio nesse ministério, foi para o povo de Deus. Amém? Isso veio para nós. Agora, Jesus prometeu que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo. E que grupo é o nosso? Que tipo de grupo é esse? É o grupo de Abraão. Nós não somos do grupo de Ló, nós somos do grupo de Abraão. Olha que maravilha isso, irmão Jonas, nós podemos ver essas coisas,
Porque o verdadeiro cristão, na alma, ele entende essas coisas. Deus não tem deixado nada escondido. Deus não deixou nada escondido de Abraão. O que ia acontecer com Sodoma? Olha, se Deus não tem revelado isso para a noiva, o que vai acontecer com esse mundo? O que vai acontecer com essa Sodoma desses dias? Deus tem revelado. Aleluia. Deus não esconde nada aos seus eleitos. Que coisa maravilhosa. Pouco antes do fogo cair, recorde, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Abraão e os outros não receberam o filho. Não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. A igreja está esperando pelo filho prometido. Qual é esse filho? Jesus. Aleluia. Ele virá bem após os dias desse ministério. Ele será revelado nos céus. Nós vemos isso claro demais. E isso tem que ser. Agora, a única coisa que tem que ser é algo que pulsa, entra no homem. Deus lhe indica, lhe diz, lhe mostra que aquela é a coisa para acontecer e você vai. Amém? Quando Moisés fez, ele não queria entregar aqueles filhos. Isso era Faraó. Não queria entregar aqueles filhos. Porém, Deus falou com ele em uma sarça ardente. Ele não queria ir, mas ele tinha que ir, porque Deus chamou. Moisés tinha ouvido falar dele ser o grande Jeová, mas então ele pôde vê-lo. Aqui, irmãos, é o que o profeta diz nessa mensagem. Ouvi, mas agora vejo. Jó estava naquela condição, nós meditamos sobre isso quarta-feira. Jó estava naquela condição que ele queria ver, ele pensava assim, como eu gostaria de ter. Naqueles tempos, irmão Jó, não tinha uma Bíblia. Ele era sozinho. Ele pensava assim, como eu queria que alguém viesse e batesse na porta e pudesse interceder por mim. Enquanto Jó intercedia por todos aqueles homens, ele olhava para as flores, a planta, a árvore crescia, chegava no inverno, as folhas caíam, chegava no verão, subia de novo, e ele ficava pensando, e o homem morre, para onde vai? Mas um dia, na hora da crise, na pior hora da sua vida, quando a inspiração desceu no seu coração, ele pôde ver, e ele viu a ressurreição. E ele disse assim, o que eu ouvia nos meus ouvidos, agora eu posso ver com os meus olhos. Deus mostrou para ele a ressurreição. Então o profeta diz que Moisés também, ele só ouvia falar, mas quando ele chegou na sarça ardente, ele pôde ver com seus próprios olhos. Graças a Deus, por Deus, nós temos ouvido falar de tantas coisas que Deus tem feito, mas hoje nós podemos ver com os nossos próprios olhos. Amém. Pelos olhos da fé, nós já temos recebido, nós já temos visto tudo que vai acontecer. Que coisa maravilhosa, irmão, é você poder ver o que os outros não podem ver. Deus tem abrido nossos olhos para compreender a hora, ver a hora que nós estamos vivendo. Tem coisa melhor do que isso, você saber o tempo que nós estamos vivendo, o que Deus quer de nós hoje. Porque é muito fácil nós ver, irmão Jonas, é o que Deus fez. Ver o que Deus vai fazer. Mas ver o que Deus está fazendo agora. A maneira que Ele está trabalhando com a sua igreja. Irmão, é hora que Deus está colocando nós no nosso devido lugar. Em preparação para ser raptados. Aleluia. Aleluia! Então veja só, ele falando de Moisés. Moisés tinha ouvido falar dele. Ser um grande Jeová. Mas então ele pôde vê-lo. Ele estava na forma de uma coluna de fogo. Ouvi falar de ti, mas agora te vejo. Em que ele foi visto, a palavra vindicada.
Deus disse a Abraão: o seu povo peregrinaria em uma terra estranha por 400 anos, mas ele o traria para fora com a mão poderosa. E observe, essa sarça ardente vindicou que o profeta Abraão havia dito o que aconteceria. Moisés disse: eu ouvi falar disso. Eu ouvi falar que o Senhor disse que vai tirar aquele povo lá de Israel. O povo ia peregrinar por 400 anos. Eu ouvi falar. Mas de repente chegou diante da sarça ardente. E aí ele viu com os próprios olhos dele os acontecimentos. Está chegando a hora de nós vermos com os nossos próprios olhos. Oh, glória a Deus! Oh, o profeta de Deus vem nos dizendo, ele disse: mas agora vejo, nós ouvimos falar que nos últimos dias o Filho do Homem viria no meio do seu povo e revelaria o povo a mesma forma que ele fez pouco antes da destruição de Sodoma. O Filho do Homem, o que ele fez? Ele conheceu os segredos que estavam no coração de Sara. É o mesmo Deus, irmãos. Esteve com o nosso profeta. Nesta última era, podia falar o que estava acontecendo no coração das pessoas. Deus se revelando. Também deu a mesma promessa a Abraão. Abraão tinha ouvido a voz de Deus. Pode ser que eu tenha visto de muitas formas diferentes. Eu não sei como ele falou com ele. Se foi através de sonho, de profecia. Mas desta vez ele ouvi falar de ti, mas agora te vejo. E a igreja tem ouvido falar de Deus e leram sobre ele. E o que ele fez? As promessas que ele fez, mas agora ouvemos com os nossos olhos. Exatamente como Jó viu. Ouviu falar de ti, mas agora te vejo. Ó, quão diferente. Moisés, naquela hora da crise, clamou, e nós descobrimos em Êxodo, capítulo 14, verso 13. Moisés, naquele momento, grande esforço ali com seus filhos de Israel. Veja só. Moisés, com aquele grande esforço com o povo de Israel, a inspiração atingiu e ele disse: o que estava suposto a dizer? Não sabemos o que ele disse, que ele disse isso. Ele, está vendo? Ele disse: aquietai-vos e vede a salvação de Deus. Deus nem tinha falado com ele ainda, a inspiração o atingiu. Ele disse: por que? Eles disseram: por que nos trouxeste aqui? Ó, irmão, que coisa difícil é murmuradores. Que Deus ajude que nós nunca venhamos murmurar. Uma só vez. Ele disse: olha só o que o Israel, depois de ter saído lá do Egito, depois de Deus ter tirado eles, mandado as pragas, ter feito com que Faraó largasse e dissesse: ó, vão embora, levem tudo. E depois que Deus tinha feito todas essas maravilhas, até mesmo os primogênitos ter morrido, aí eles saíram na sua peregrinação e eles chegaram diante do Mar Vermelho. Chegaram diante daquela dificuldade, diante daquela crise. E eles começaram a murmurar e eles disseram: por que nos trouxesse aqui? Você já pensou nisso, irmão? No Jonas, na Suzana? Aquela multidão de gente. Deus libertar eles daquela escravidão. Homens que apanhavam todos os dias, sendo chicoteados, maltratados, considerados como lixo. Agora Deus tira de lá, eles estão na sua caminhada, de repente é o primeiro obstáculo que aparece, o Mar Vermelho. Aí eles se levantam contra o profeta de Deus, como contra o homem de Deus, e diz: por que nos trouxe aqui? Nós teríamos morrido no Egito, por que não deixou nós morrer lá?
Foi porque ali não tinha mais sepultura? Trouxesse-nos aqui e nos deixa morrer, poderíamos ter vivido em paz como escravo até morrer. Olha a ingratidão do povo. Porém, tu nos trouxeste aqui, Moisés, um profeta, sabendo que ele tinha acesso com Deus, estava inspirado. Oh, glória a Deus! Por isso, irmão, nada move um filho de Deus que tem a inspiração de Deus no seu coração. Nada vai mudar. E ele disse: aquietai-vos e vede a salvação de Deus, pois os egípcios que estão vendo hoje nunca mais vereis. Como ele sabia disso? Deus tinha dado através de inspiração. Ele pôde ver. Como ele sabia disso? Como ele sabia? Ele não sabia o que ele falou. Eu estava ouvindo uma pregação ontem pela manhã, e eu vi o pastor falando, e depois eu li na mensagem do profeta, naquela perguntas e resposta. O irmão Branham diz assim, que muitas vezes ele falava as coisas, ele disse assim, muitas vezes eu prego a mensagem, eu cito a escritura, e quando termina o culto eu não sei qual é a escritura. Porque aquilo não era o homem falando, era Deus falando. Como Deus, e aqui o profeta vem falando, como que Moisés sabia o que ia acontecer? Ele não sabia nem o que estava falando. Porque é o ministério de Deus, em favor do povo de Deus. Coisa boa, irmão, é nós deixar que Deus fale conosco, sem se importar. Talvez, muitas vezes, você nem sabe como que eu falei essas coisas. É Deus dando a inspiração para aquele momento. Mas ele continua dizendo, a inspiração, veja, Deus, ele disse como isso ia fazer, disse Moisés, não clame a mim. Toma o teu cajado na tua mão e aponte para o mar. E diga aos filhos de Israel para marchar. E o profeta diz, amém. A inspiração, esta é a forma que isso lhe atinge se você está enfermo. Se esta é a forma que isso lhe atinge se você está aflito, olha só quando você está aflito, quando você está enfermo. Então é a forma que isso atinge se você está aflito, algo é revelado a você. E você vê que isso está sendo revelado. E você fala, eu estou curado. Mas isso tem que ser revelado no seu coração, na sua alma. Então Deus lhe disse o que fazer. Levante e comece a andar. Amém? Se ele revelar no seu coração, na sua alma, de atingir essa inspiração no seu coração, e você está passando por uma dificuldade, uma crise, e você diz, no nome de Jesus Cristo, isso é meu. Então levante, diz o profeta, comece a andar e diga amém, está tudo terminado. Você pode dizer, problema, acabou. Quando essa inspiração desce em você. Oh, irmão, nós estamos vivendo nesse tempo. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo em nós, faz nós agirmos dessa forma. Ele disse, tudo está terminado. Quando você pode fazer isso dessa forma, esta é a maneira que Deus faz isso. Então, vê você, Deus manifestando através de você mesmo. Glória a Deus. E foi Deus quem disse para fazer. Então tudo está presente. Todo Israel que estava presente viu a inspiração que Moisés atingiu. E eles viram Deus com seus próprios olhos soprar aquelas águas de um lado para o outro. Aquela coluna de fogo os guiou bem através do mar. Ele ouviu falar de Deus. E então eles viram Deus. Aleluia. Coisa boa é você ouvir falar de Deus, mas melhor ainda é quando você vê. Você pode dizer assim, Deus fez isso, eu vi com os meus olhos. Aquele lá era para ser o fim da minha vida.
mas Deus entrou em cena e mudou o quadro. Aquilo foi Deus. Aquilo foi Deus que mudou. Foi Deus que mudou aquela situação. Aleluia! Glória a Deus! E o profeta vem e fala de Josué, estava em um tempo de crise. Quando o exército estava reunido, o sol estava se pondo. Josué era um profeta, ele sabia que aquele exército tivesse alguma vez a oportunidade de se reunir novamente e voltasse contra ele, ele perderia mais homens. Mas naquela hora de crise, quando algo tinha que ser feito, há somente uma coisa, e ele pudesse mantê-lo em seu curso, ele o faria marchar cada um. Porém, ali não havia luz suficiente para fazer isso. Estava numa guerra, Josué, e se acaso começou a escurecer, e se escurecer, vai ser difícil a nossa guerra. E ele disse, se nós tivéssemos um pouco mais de luz. Então, o profeta diz que a inspiração desceu no seu coração. E ele disse, sol, para. Aleluia, sol, fique parado, lua, fique parada sobre até eu terminar essa batalha. Oh Deus, o Senhor pode segurar essa tempestade, esse mal. Pode parar até eu terminar essa batalha. Problema, você para aí até Deus dar graça para mim recuperar minhas forças. Isso é o que Deus faz por nós, quando a inspiração desce no nosso coração. Então ele disse, fique parada sobre aí até eu terminar a batalha. E o sol parou. E eles ouviram Josué falar. Mas depois eles viram Deus com seus próprios olhos. Aleluia! Em ação e verdade. Naturalmente é um paradoxo ver algo. Parecia ser impossível. Mesmo assim é verdade. Mas o sol ficou parado, a Bíblia diz. E eu não sei o que vocês pensam. Que pensam que o mundo é redondo. Porém, de qualquer modo, o sol ficou parado. Talvez Josué nunca tentou imaginar como ele faria isso. Como Deus faria isso. A única coisa que ele disse foi, sol pare. Aleluia! Irmão, isso é maravilhoso. Essa autoridade Deus tem dado a nós. Deixa a inspiração entrar no seu coração e você poder dizer para qualquer problema, para qualquer dificuldade da nossa vida, o que você encontrar, qualquer coisa, você dizer para e aquilo parar. Enfermidade vai embora. E a enfermidade vai embora. Aleluia! É somente a inspiração de Deus entrar no seu coração. E ele disse, talvez não sabendo o que estava dizendo. Talvez você vai te dizer coisas numa hora da crise, irmão Jonas, que você nem sabe o que está dizendo. Mas deixa a inspiração atingir o seu coração. Aleluia! A mesma coisa em Marcos capítulo 11, verso 23 disse, se disser a esse monte, mova-te, e não duvidar em teu coração, mas crê que o que tu disseste acontecerá, tu podes ter o que disseste, mas você não pode colocar ali atrapalhando a sua mente e dizer, isso vem, você tem que estar inspirado para dizer isso. É essa inspiração que nós precisamos. O irmão Brana continua muitas coisas aqui. O irmão Brana vem e fala aqui do testemunho. Ele conta que estava caçando na mata e de repente a inspiração veio sobre ele. E ele disse assim, que algo disse, ele falando, ele disse, você está caçando e você precisa de caça. E a inspiração veio sobre ele, quantos esquilos você precisa? E ele disse, 3 esquilos. E eu quero 3 esquilos vermelhos novos. Eu os quero. E ele disse, então fale. E o irmão Brana disse que falou, ele vem contando essa história. Eu não vou ler porque é muito tempo, mas ele vem contando que ele disse, eu quero naquele galho, daquela árvore.
E ele atirou, e ele pensou, esfregou seus olhos, pensando que era uma visão, alguma coisa, mas ele foi lá e pegou o esquilo, estava sangrando, disse, não é uma visão, não sangra. E ele pediu no outro, aí veio lá o diabo na mente, não, mas isso aqui pode ser, está cheio de esquilos. Ele pediu numa moita, que nunca subiria um esquilo numa moita daquelas. Ele disse, eu quero um naquele galho. E lá estava o segundo esquilo. Ele disse que a inspiração veio e ele falou a palavra e as coisas aconteceram. E o irmão Branham continua falando que eles estavam e de repente ele saiu e desceu numa pequena casa de uma pessoa humilde e era da irmã Hatmus. E contando desses esquilos, falando o que Deus tinha feito. E de repente ela lá arrumando as suas coisas, ela estava com os seus pais velhos, a sua irmã aleijada, os seus filhos brincando, lá caçoando, rindo do irmão Branham. E ele simplesmente ali, contando aquele testemunho, a irmã Hatmus quietinha, lá, de repente ela disse, irmão Branham, isso é a pura verdade. Isso é a pura verdade, isso é o assim diz o Senhor. E a inspiração desceu naquele exato momento, na casa da irmã Hatmus. Amém, Jesus. E ele disse, irmã Hatmus, você pode pedir o que você quiser, e você receberá agora mesmo. Ele disse, mas irmão Branham, o que eu vou pedir? Ele disse, peça o que você quiser. Você tem os teus pais que são velhos, você pode pedir a juventude deles, e eles ficarão jovens nesse exato momento. Você tem a sua irmã ali, que está aleijada numa cadeira de roda, você pode pedir para ela ser curada, e ela pode ser curada. Você é uma mulher pobre que não ganha nem para comer, muito pouco. Você pode pedir $1 milhão e cair no seu colo nesse instante. E ela pensou, mas a inspiração veio no seu coração. Ele disse, irmão Branham, o que eu mais quero, o maior desejo do meu coração é ver meus 2 filhos salvos. Aleluia, Jesus. E o irmão Branham olhou para ela e disse, eu vos dou, no nome do Senhor Jesus Cristo. E ali os seus 2 filhos que estavam rindo, caçoando, caíram de joelhos, chorando e tremendo na frente do irmão Branham, pedindo por misericórdia. Deixa, meu irmão, minha irmã, essa inspiração vir no seu coração e você poder falar a palavra, pedir os seus filhos, pedir saúde, pedir aquilo que você precisa, aquele negócio, aquela coisa que não está dando certo, você deixar essa inspiração descer no seu coração e você poder falar a palavra e a coisa acontecer no exato momento. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. Ele ainda faz essas coisas, ainda está fazendo. Isso está dentro do coração da noiva eleita do Senhor Jesus Cristo. Amém. A hora tem chegado e nós estamos chegando a esse ponto de ver aquilo que nós ouvimos falar. Você viu falar que o irmão Branham orou pelas pessoas que estavam mortas e foram ressuscitadas. Nós ouvimos falar que onde Jesus passava, as coisas aconteciam. Aonde Pedro passava, até a sombra de Pedro curava os enfermos. E a sua sombra pode acontecer isso. Aonde nós chegar, deixe essa inspiração descer sobre você. E você verá que essas coisas acontecerão automaticamente na nossa vida. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa selar essas palavras no nosso coração. Que isso possa servir de ajuda na nossa vida, na nossa caminhada, que estamos muito perto de chegar ao fim. Amém. No nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus e agradecer a Deus por esse momento. Se você quer orar e pedir a Deus, faça a sua oração nesse momento, dizendo, Senhor, aqui estou, Pai. Estamos aqui. Aleluia. Ore a Deus.
Não tenha vergonha de orar, simplesmente dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me dê essa inspiração, Senhor. Que isso possa descer na minha alma, para mim poder receber aquilo que eu preciso. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Oh, Deus eterno, aqui está nossos irmãos, Pai, essa família, Senhor, que luta, batalha, Senhor, mas estão no caminho certo e sabemos que chegaremos ao final dessa jornada, Senhor. Oh, Deus, abençoa nosso irmão Jonas, nossa irmã Suzana, Senhor, também a irmã Valentina, Senhor. Ajuda essa jovem, Senhor, dando força e graça para ela. Abençoa, Senhor, nossa irmãzinha Ana, Senhor, que ela também possa ser ajudada por Ti. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor, por essas palavras que o Senhor tem nos dado. Sela isso no nosso coração, Pai, pois nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia nesse instante. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 22, ou 23, para dizer. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ainda vamos ler aqui o livro de São João. Glória a Deus. O livro de São João, capítulo 13 e versículo 12. Depois que lavou os pés e tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior que seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Amém, Jesus. Nós vamos orar então nesse momento. Glória a Deus. Vamos inclinar nossas cabeças e orar pelo pão e também pelo vinho. Aleluia.
Maravilhoso Pai Celestial. Aqui está esse pão e esse vinho, Senhor, o qual representa teu corpo e teu sangue, Senhor, o qual foi vertido por nós na cruz do Calvário. E nós oramos e dedicamos a Ti, Senhor. Que o Senhor abençoe teus filhos, o qual vão vir à mesa para comer desse pão, beber desse vinho, que eles possam ser fortalecidos, Senhor, que as suas forças possam ser renovadas, pois nós pedimos, Pai, a consagração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. E tendo dado graça, partiu. Glória a Deus. Aleluia. Disse-lhe Jesus: esse é meu corpo, esse é meu sangue, o qual é vertido por vós. Fazei isso em memória de mim. Aqui está o pão e aqui está o vinho. Vocês são bem-vindos à mesa, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Ti. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Amém.